Boa noite, pessoal. Meu nome é Amanda, eu trabalho aqui na Busoft. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Rails Engines. E aí vou falar bem por cima, assim, como que você configura ele com RSpec, que é uma biblioteca, um framework de testes, né? Bom, então se você entrar lá nos guides do Rails, vai estar lá essa frase, né? Que elas podem ser consideradas miniaturas de uma aplicação normal, mas beleza, né? E o que isso quer dizer? Basicamente, ela é uma RubyGem com MVC. Então, quem está familiarizado com Rails e com Ruby conhece os RubyGems, né? Quase todos os programadores já usaram. E aí, ela deixa você reaproveitar basicamente models, views, controllers, helpers, routes, assets, quase tudo. E aí, ela é plug and play, né? Você conecta ela na sua aplicação e consegue usar. Provavelmente o exemplo mais conhecido que existe é o Devise, que é uma RubyGem feita para autenticação, bem conhecida, né? E aí ela é uma maneira de organizar e compartilhar o código reutilizável da sua aplicação. Então, basicamente é um jeito de você pegar o código que é comum e separar ele, para você não precisar ficar duplicando o código, né? Você consegue separar o seu domínio em módulos, e ela pode ser uma alternativa quando você tem uma aplicação muito grande, né? A famosa monolítica. E aí você quer separar essa aplicação em partes menores por N motivos, ou porque a manutenção está ficando muito, muito pesada, ou porque está difícil, alguma coisa. E aí você separa elas em Rails Engines, de uma maneira que você consiga usar ela sem causar nenhum dano. Vou tentar falar disso um pouco mais pra frente. Então, ela pode ser considerada uma alternativa a web services ou microservices, alguma coisa assim. Bom, e aí, aqui a gente pode pensar num exemplo. Eu tenho uma aplicação financeira e aí eu separo o domínio comum numa Rails Engine que a gente pode chamar de core. E aí, um módulo financeiro, que pode ser também uma outra Rails Engine ou uma aplicação separada mesmo, você vai plugar o core nela e aí você vai conseguir usar. Um ponto que é importante é que elas devem ser desacopladas assim, totalmente da aplicação principal, para você evitar dependências malucas, assim, dependência bidirecional. Por exemplo, na minha opinião, eu acho que é uma boa ideia o core conseguir ser totalmente independente desses. O módulo de logística enxerga o core, mas o core não pode enxergar o módulo de logística, senão você vai ficar maluco com algum bug fantasma que vai aparecer na sua aplicação. E aí, isso é bom porque você tem os codebases independentes, os seus testes acabam ficando menores e mais rápidos, então você tem as aplicações separadas, então quando você for precisar mexer no módulo de logística, você vai rodar os testes no módulo de logística. Não vai precisar ficar rodando tudo de novo, e isso acaba deixando a sua suite de testes mais rápida, né? Você acaba tendo os limites bem definidos, né? Porque você separou, ou a gente espera que tenha separado, de uma maneira que você consiga reutilizar o código. Mas, como tudo na vida, existem coisas que você precisa levar em consideração quando você for... beleza, o Rails Engines é muito legal, então eu vou usar ela agora em tudo quanto é tipo de lugar. Uhul! Calma. Não é bem assim. Você vai precisar se preocupar com algumas configurações a mais. A configuração de rotas dela, você vai precisar especificar na aplicação principal para ela também conseguir enxergar as rotas. E algumas outras coisinhas assim mais básicas que você não precisaria se preocupar se fosse uma aplicação monolítica. Você vai precisar ficar mudando também entre N projetos o tempo inteiro. E para você poder publicar ela, existem algumas maneiras, né? O jeito mais fácil e mais simples é se elas forem separadas em repositórios separados, levando em consideração que você usa o Git, né? E aí você referencia lá no Gemfile o caminho do Git, né? Na sua máquina local você pode apontar o caminho relativo, né? Ponto, barra e o nome e a pasta. Mas quando você for subir isso para produção,
você vai precisar dar um bundle install para ele pegar a referência do seu último commit para poder publicar. São coisas pequenas, mas se você ficar fazendo isso toda hora, assim, tal, vai dar um pouquinho de dor de cabeça. Então, para você criar uma Rails Engine do zero, é bem simples. Você digita esse comando, Rails plugin new core, -t. Aqui no caso o core é o nome da nossa engine, né, que eu dei o exemplo antes. -t é porque eu falei que a gente vai usar o RSpec, então eu não quero os arquivos do test unit. Esse mountable aqui e esse full é para falar, o mountable é basicamente para falar que ela é uma engine isolada, então ela vai estar isolada por namespace e não vai ter problemas. E aí aqui esse DMPath eu estou falando que vai ser o caminho onde vai ficar a minha aplicação de testes. O que é esse DMPath? Que é meio bizarro assim, né? Mas ele é, tipo assim, quando a gente gera uma engine, a gente gera ela para ser plug and play, né? Como eu falei. E aí, para você rodar os testes nela, ela precisa de uma aplicação burra para ela se conectar e aí você conseguir testar. Quando eu falei que era bom que você não tivesse nenhuma dependência entre as partes, é porque quando você for rodar os testes, você vai ter que se plugar nessa aplicação que é burra. Se você tiver uma dependência, você não vai conseguir fazer o seu projeto rodar. Porque ou ele não vai encontrar algum modo, algum helper, alguma coisa assim. E aí, tem algumas soluções não muito elegantes na internet, que eu não recomendo, que o pessoal costuma, não sei se costuma, né, mas enfim, eles copiam a sua aplicação que está com dependência e jogam nesse path aí. É uma solução que dá muito trabalho para fazer gambiarra. E aí aqui basicamente é essa dummy app. Ela é basicamente uma Rails application e ela fica dentro do diretório de spec. Como eu falei, basicamente isso existe porque ela vai precisar se plugar na aplicação principal. E não tem um jeito de fazer isso se não for com ela. E aí, uma coisinha que eu falei dos trade-offs, né? Quando você for falar, por exemplo, você está criando uma Rails Engine e ela tem uma dependência de uma gen. O que nós costumaríamos fazer é ir direto no Genfile e colocar lá a dependência, né? Mas se você for olhar a documentação do Rails ou os Rails Guides, eles falam para você não fazer isso porque dependendo na hora quando você for publicar a sua aplicação, pode ter algum conflito e aí a sua engine pode não funcionar muito bem. E aí aqui no arquivo .gen specific, se não me engano, a gente adiciona desse jeito. Não é muito diferente do que a gente faz no Genfile. Bom, e aí para a gente configurar o RSpec, na raiz da aplicação, se eu não me engano, tem um arquivo com o nome da sua engine. No nosso caso é o core.rb. E aí você só coloca lá o generator do RSpec e vai no terminal e manda rodar. Daí a sua aplicação vai estar pronta e você vai poder mudar o seu domínio, fazer o que você quiser. E é isso. Obrigada.